Amém, amém, amém. Som, tranquilo. Muito obrigado pelas palavras gentis do reverendo Jairo, né? Microfone tá, eu também. Privilégio grande, mais uma vez, estarmos com a comunidade. Não acredito ser merecedor das palavras do reverendo Jairo, única e exclusivamente. Servimos a Deus com o coração, né? E aquilo que foi feito, aquilo que se fará a Ele, toda honra, toda glória, né? Não fizemos absolutamente nada além daquilo para o qual o Senhor nos chamou. Eu convido os queridos, mesmo assentados, a abrirmos ou lermos, né, aquilo que será projetado, Evangelho de João, capítulo 20, versículos 1 até o 21º. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra fora removida do sepulcro. Correu, pois, e foi ter com Simão Pedro e o outro discípulo a quem Jesus amava. E disse-lhes: Tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Corriam os dois juntos, mas o outro discípulo correu mais ligeiro do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E baixando-se viu que os panos de linho ali deixados, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, entrou no sepulcro e viu os panos de linho ali deixados. E que o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus não estava com os panos, mas enrolado num lugar à parte. Eu vou ler aqui, ali está meio apagadinho para mim. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, viu e creu, porque ainda não entendiam a Escritura, que era necessário que ele ressurgisse dentre os mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa. Maria, porém, estava em pé diante do sepulcro a chorar. Enquanto chorava, abaixou-se a olhar para dentro do sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco sentados, onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. E perguntaram-lhe eles: Mulher, por que choras? Respondeu-lhes: Porque tiraram meu Senhor e não sei onde o puseram. Ao dizer isso, voltou-se para trás e viu a Jesus ali em pé, mas não sabia que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, julgando que fosse o jardineiro, respondeu-lhe: Senhor, se tu o levastes, dize-me onde o pusestes, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, virando-se, disse-lhe em hebraico: Raboni, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: deixa de me tocar, porque ainda não subi ao Pai, mas vai a meus irmãos e diz-lhes que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. E foi Maria Madalena anunciar aos discípulos: viu o Senhor, e que ele lhe dissera estas coisas. Chegada, pois, a tarde, naquele dia, o primeiro da semana, e estando os discípulos reunidos com as portas cerradas por medo dos judeus, chegou Jesus, pôs-se no meio dele e disse-lhes: Paz seja convosco. Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Alegraram-se, pois, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes então Jesus pela segunda vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Amém. Eu gosto da Páscoa. Eu acho que dificilmente encontraremos um cristão que não gosta desse período. Não é por causa do chocolate, certamente, né? Não é por causa do almoço que faremos em família daqui a pouco,
mas é porque a Páscoa, esta semana, proporciona a cada um de nós momentos fantásticos para refletirmos sobre a nossa existência e a nossa relação com o Senhor. Esta semana, sem dúvida, foi, é e sempre será diferente até a volta daquele que morreu na cruz, ressuscitou e prometeu voltar para buscar a sua igreja. Vários episódios servem nesta semana para a nossa meditação, para a nossa reflexão. Lições fantásticas, poderosas. A mesma multidão que recebe o Cristo em Jerusalém é a mesma multidão que daqui a alguns dias iria pedir a sua morte. Aqueles mais próximos de Jesus, seus discípulos, um deles o traiu, mostrando que o ser humano, nessa relação espiritual, ela é dependente, ou ele é dependente única e exclusivamente da fé que procede da misericórdia e da graça de Deus, porque também, em nossos dias, se não tomarmos cuidado, negaremos a Jesus, o trairemos, e como tem sido fácil em nossa existência, nesse mundo caótico em que vivemos, trairmos a Cristo Jesus. Talvez nem por 30 dinheiros, mas simplesmente por uma amizade que eu não quero perder. Às vezes eu traio a Cristo Jesus, dizendo que eu não o conheço, também como muitos dele o fizeram. Jesus, mesmo sabendo que estava chegando a sua hora, ele mesmo, de uma maneira gentil, de uma maneira amorosa, pega uma bacia com água, lava os pés dos seus discípulos, inclusive daquele que o havia de trair, mostrando o compromisso de Deus com aqueles que verdadeiramente Ele ama, com aqueles que verdadeiramente Ele se interessa. Jesus não fez de modo nenhuma separação entre Judas e os demais. E nós, quantas vezes também, com as nossas ações, com as nossas bacias e as nossas toalhas, fazemos distinção de pessoas. Cristo jamais fez e jamais fará. E você, portanto, que muitas vezes, e eu que muitas vezes tenho traído a Cristo Jesus, também devo colocar a minha vida ao seu dispor e pedir: Senhor, lava-me, não somente os pés, mas lava-me por inteiro. E certamente o Senhor assim o fará, porque Ele tem um verdadeiro compromisso com aqueles que ama. Ao contrário de Cristo, Pilatos, também em uma bacia ao interrogar Jesus se ele era o Filho de Deus, pela pressão da enorme multidão e com medo, lava as suas mãos. Pilatos aqui demonstra a insegurança de uma liderança política frágil que não depende de Deus, cuja consciência pagã e supersticiosa, ao ser informado pela sua esposa de que não deveria crucificar ou não deveria julgar a Cristo Jesus, fica receoso e toma uma atitude que muitas vezes também nós tomamos. Lavamos as nossas mãos. Não tenho nada a ver com esse problema. Não o conheço. Eu não sei o que está acontecendo. Me omito muitas vezes quando sou chamado a tomar uma decisão no nome do Senhor. Me omito muitas vezes quando sou chamado a testemunhar o nome do Senhor Jesus. Me pergunto ao ser interrogado, se Cristo tivesse, diante da pergunta, dito: eu não sou filho de Deus, ou se ainda tivesse realmente entendido aquilo que Pilatos, ou melhor, que Pilatos tivesse exercido a sua função política de absolver
a Cristo Jesus. Eu tenho desespero em pensar o que seria de nós nos dias de hoje se Pilatos tivesse absolvido Cristo Jesus. Não estaríamos aqui. Viveríamos em constante perigo, em constante insegurança. Certamente também poderíamos aprender muito sobre Simão Cirineu, que na caminhada com a cruz do Calvário em Cristo Jesus, é obrigado a tomar a cruz de Cristo e ajudá-lo. Mas encontraremos também a resposta do Senhor na vida deste homem, Simão Cirineu, pai de Alexandre e de Rufo. Rufo, um servo fiel ao Senhor. Aquele gesto, certamente, de Simão Cirineu, fez com que ele se convertesse, não somente ele, mas a sua família se entregasse a Cristo Jesus. Ele compreendeu que naquele momento a verdadeira vida estava com aquele que carregava a sua cruz. Cristo crucificado. E agora? O que vem? O que vem depois do silêncio de Deus? Parecia um tempo interminável. O Cristo crucificado e agora sepultado. Parece que Deus se calou. O que vem depois de uma tempestade? O que vem depois da insegurança, do medo, da angústia? O que vem depois do fim? É dentro desta realidade de perguntas complicadas, dolorosas e difíceis de serem feitas que se encontram os discípulos e aqueles que seguem a Cristo Jesus. Afinal, a sexta-feira da paixão tinha deixado no ar o silêncio de Deus. Aquele que havia vindo para salvar, para resgatar, agora estava morto. O cheiro da morte, a dor do luto, o desespero e a dúvida. Será que tudo foi mentira? Será esse o fim da nossa caminhada? Será que era para isso que o Senhor nos chamou? É assim, com este sentimento de derrota e de impotência, que as mulheres vão ao túmulo de Jesus no domingo pela manhã. Os outros trancados, amedrontados, temerosos, com medo dos judeus, segundo a Escritura nos fala, tanto que ficaram trancados, escondidos dentro da casa. Pessoas, como é ruim sentirmos medo. E eu acredito que todos nós que aqui estamos, em algum momento da nossa existência, já sentimos medo, já sentimos desconfiança, já nos sentimos angustiados. E o medo faz com que a nossa visão humana e também a visão espiritual fique distorcida. Lembramos-nos, dos apóstolos no barco, quando, em vez de enxergarem a Jesus, enxergam um fantasma. Em vez de verem a possibilidade, veem a derrota. Em vez de olharem para frente, preferem e optam deliberadamente a olhar para aquilo que verdadeiramente não é verdadeiro. Quantos de nós, também nos dias de hoje, temos sido iludidos e convidados a olharmos para aquilo que não é real? Quantas vezes também cristãos sérios, em vez de olhar para a cruz, têm desviado seus olhares para outros lugares. Gente, como é ruim, portanto, sentirmos medo. Acho que todos aqui devem saber do que estou falando. Alguém com uma doença grave, ou que tem os dias de vida contados, alguém que chora a perda de uma pessoa que amava muito. Afinal, Cristo era a esperança daqueles que ali estavam. Ele havia realizado algo extraordinário, os discípulos e todos aqueles que o seguiam estavam acostumados a se alimentarem de comida
de pão, de peixe, e estavam sendo alimentados também de esperança. Estavam indo muito bem, curas, ensinamentos sobre o reino de Deus, promessas de libertação. Tudo isso na figura magistral daquele que se dizia o Filho de Deus. E agora? Essa pessoa está morta. E agora? Aquele em quem nós esperávamos não pode mais realizar o nosso sonho. Os discípulos, portanto, sentem medo, o medo paralisa, o medo faz com que nós nos guardemos, o medo faz com que nós fiquemos extremamente paralisados, não queremos prosseguir. Foi assim com os soldados, com os discípulos e também é assim com nós. Maria Madalena também assim estava. Ela esperava encontrar, obviamente, o morto. Afinal, o pensamento dela, tudo estava acabado e só lhe restava então ir até o sepulcro, ir no sepulcro pela manhã para não ser vista e colocar bálsamo sobre o corpo de Cristo. Vamos preservar o corpo do Mestre. Vamos preservar o maior tempo possível aquele que caminhou conosco. Essa era a expectativa pequena de Maria Madalena e de todos aqueles que seguiam a Cristo Jesus. O bálsamo pode sim preservar o corpo, mas não tem o poder de trazer a vida. Quantas vezes nós também colocamos bálsamo em nossas existências, nos vestimos bem, vamos à igreja, somos dizimistas, fiéis, agimos de acordo com aquilo que acreditamos ser correto, tentamos disfarçar a nossa incoerência, tentamos caminhar nos mostrando diferentes, tentamos impedir o cheiro de morte que muitas vezes está exalando ou sendo exalado do nosso corpo. Disfarçamo-nos muito bem nos dias de hoje, quando nos encontramos debaixo dos templos. Mas e aí? Esse tem sido o grande desafio também, de exalarmos aquele maravilhoso perfume que Paulo nos diz lá na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 15. Somos o bom perfume de Cristo. E diante disso, Maria Madalena e os discípulos vão até o túmulo e não encontram o corpo. E é muito interessante quando então Jesus convida a todos para uma reunião. E quando Jesus então chega diante dos seus discípulos, a primeira coisa, depois de terem ouvido que Jesus havia ressuscitado e eles não acreditam, Jesus adentra a casa e diz: paz seja convosco. E é muito interessante quando nós olhamos para esse episódio, para estas palavras, e percebemos a euforia dos discípulos quando percebem que Jesus novamente estava ali com eles. A esperança voltou. Novamente Ele caminhará conosco, novamente Ele irá realizar milagres, novamente nós poderemos caminhar agora com segurança, Ele está à nossa frente. E Jesus os acalma. Pela segunda vez Ele diz: paz seja convosco. Ou seja, não fiquem eufóricos. Não é esse o sentido da minha ressurreição. A euforia muitas vezes domina o nosso coração e também nós nos achamos com toda essa capacidade. O Senhor sempre vira para nós: calma, calma, não é para isso que eu te chamei. Não é para isso que você foi convidado a seguir a Cristo Jesus. Mas temos uma incumbência e é exatamente essa incumbência que o Senhor traz agora para os discípulos e também traz para os nossos dias, para esta comunidade e para todos aqueles que conclamam, que pregam o nome de Cristo Jesus. Vão. Cristo, então, de uma maneira muito clara: paz
Não tenham medo. Anunciem. Vão. Por isso, queridos, a Páscoa verdadeiramente é ressurreição. É esperança de que nós também um dia seremos ressuscitados, mas não é só isso. Também é alegria que surge de um contexto de tristeza e sofrimento. É a coragem que supera o medo. É o riso que supera o choro. É o alívio no momento de dor e desespero. É saciar a fome, é saciar a sede. É experimentar a dignidade no meio de tanta injustiça. Páscoa não é apenas ressurgir da morte no sentido literal. É também vida que supera toda realidade de morte. É Deus lutando, é Deus conosco, é Deus se solidarizando com aqueles que sofrem. Portanto, as primeiras perguntas que fizemos: o que vem depois do silêncio de Deus? O que vem depois da crise? O que vem depois da tempestade? O que vem depois do fim? Vem uma nova realidade, a paz do Senhor, que inunda os nossos corações e nos torna corajosos para irmos anunciar aquele que verdadeiramente deu a sua vida por amor a nós. Temos medo. Num tempo de insegurança como este que estamos vivendo, muitas vezes é preferível também nos trancarmos. É preferível estarmos na segurança de nossos lares. Mas sobre a Igreja do Senhor Jesus Cristo existe um mandato, existe uma orientação. Vão e com coragem anunciem: Cristo está vivo. A nossa esperança é real. Que o Senhor nos encoraje, nos motive e faça com que a cada novo dia acordemos dispostos a experimentar essa nova vida em Cristo Jesus. Amém.